Fala galera, professor Marcel na área, estou trazendo o Enem simulado MEC 2009, questão bem legal, questão muito grande, muito interpretativa, sem medo, vamos nela, vamos lá galera. As condições de saúde e a qualidade de vida de uma população humana estão diretamente relacionadas com a disponibilidade de alimentos e a renda familiar. O gráfico 1 mostra dados da produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo e do crescimento populacional no período compreendido entre 97 e 2003. O gráfico 2 mostra a distribuição da renda familiar no Brasil no ano de 2003. Então, o gráfico 1 tem aqui, pessoal, produção de alimentos. Ele fala na legenda quais são os alimentos: o arroz, o feijão, o milho, a soja, o trigo. E ele também fala o crescimento da população, ó, que é esse gráfico com o xizinho aqui, a população em 2003 estando bem maior do que a produção, né? Um pouco maior do que a produção de cada itemzinho. Pessoal, uma coisa muito importante que você tem que ter na hora que vai interpretar um gráfico é saber quem está na sua horizontal e na sua vertical, quem são os dados que eu tenho aqui, pessoal. Ó, do lado esquerdo eu tenho minha produção, perfeito? E aqui desse lado, pessoal, eu tenho minha população em milhões de habitantes, perfeito? Então vamos lá, galera. Fazendo a minha distribuição no segundo gráfico, eu tenho até 2 salários mínimos. 28% da população recebe até 2 salários mínimos. Olha a faixa de galera que recebe apenas, pessoal, até 2 salários mínimos. 28% é muito pouco, é muita gente, galera, recebendo muito pouco. Continuando, entre 2 e 5 salários mínimos, 33%. Então, pessoal, ainda continua uma distribuição muito ruim. Então, entre 2 e 5 apenas tem essa faixa muito grande de pessoas que recebem esse pouco aqui de distribuição de salários mínimos. Entre 5 e 10 salários mínimos, já é uma faixa um pouquinho maior. Entre 10 e 20 salários mínimos, ó quanto de salário mínimo, ó quanto de dinheiro. Entre 10 e 20 salários mínimos, 10% da população. Mais de 20% recebe 6% mais de 20 salários mínimos, 6% da população. Então, pessoal, perceba que uma faixa recebe, a maior faixa da população recebe um salário abaixo de 5 salários mínimos. Então, é muita gente. Vamos lá, continuando, eu tenho o quê? Considere que 3 debatedores discutindo a causa da fome no Brasil chegaram às seguintes conclusões. Debatedor 1 falou o quê? O Brasil não produz alimento suficiente para alimentar sua população. Como a renda média do brasileiro é baixa, o país não consegue importar a quantidade necessária de alimentos e isso é a causa principal da fome. Vamos lá, depois a gente vai concluir o que cada um está falando. Debatedor 2 falou que o Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. E o debatedor 3 falou que a exportação da produção agrícola brasileira, a partir da isenção do país no mercado internacional, é a causa majoritária da subnutrição do país. Nossa, muito tenso, né, galera? Então, muita informação aqui para a gente poder interpretar. Mas vamos ver o que a questão está falando aí. Considere que serão necessários, em média, 250 quilos de alimento para alimentar uma pessoa durante um ano. Então, com muita calma, ele fala que seria, em média, mais ou menos 250 quilos para alimentar uma pessoa durante um ano, pessoal. Os gráficos 1 e 2 relativos do ano 2003 corroboram apenas a tese do debatedor qual. Então, pessoal, ele quer saber o seguinte: qual desses 3, ou quais também, pode ter a opção de mais de um, debatedor, está de acordo com esses gráficos aqui, sendo que ele fala essa informação preciosa aqui, ó, que cada pessoa consome cerca de 250 quilos de alimento durante um ano. Ô Marcel, mas eu não vou saber quanto tem de alimento. Pessoal, vamos trabalhar assim com as aproximações. Por exemplo, pessoal, eu estou aqui, ó, perceba que população ele fala em milhões de habitantes e a produção ele também fala em milhões, só que em toneladas. Muito cuidado com isso. Então eu vou desprezar os milhões, já que tanto população, que é o xizinho aqui, e tanto a minha produção, ele também está em milhões, eu vou desprezar essas casas dos milhões. E vou verificar o seguinte: quanto eu tenho de produção, pessoal? Quanto é que o Brasil está produzindo aí? Vamos aproximar, lembrando que essa retinha do X é a retinha de quantidade de pessoas, eu vou a partir dela. O quadradinho ele está muito próximo dos 176 milhões, então eu vou colocar
vamos aproximar para 176, né? Marcel, está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, não tem problema, a gente não vai errar por causa disso. O próximo triângulozinho que corresponde ao milho, ele está entre 174 e 176, então eu vou colocar 175. Pessoal, e vou continuando, o restante está aqui embaixo. Esse setinha com mais é o arroz, a produção do arroz está entre 164 e 166. Eu também vou colocar 165 aqui. Vou para o próximo, pessoal. Eu tenho essa bolinha, que seria a do trigo, ele está muito próximo do 164. Vou colocar 164. E o último, ele está entre 164 e 163, que seria o feijão. Eu vou colocar o meio aqui, 163. Pessoal, eu vou distribuir essa conta daqui, então vamos lá, só para a gente achar essa conta de produção, quanto é que ele está produzindo, seria basicamente 843 milhões de toneladas. Eu estou aproximando os valores, 843 milhões, mas eu não vou colocar a casa dos milhões. Imagine que eu vou pegar isso aqui e distribuir para todos os meus habitantes do país. Então, o país em 2003 está com aproximadamente entre 178 e 176. Então, eu vou colocar 177 milhões de habitantes, dividido para 177. Marcel, o que é que você está fazendo? Pegando a minha produção e repartindo para todos os meus habitantes que estão aqui em 2003. Pessoal, essa divisão aqui de forma aproximada, não precisa ter precisão, a gente vai achar um 4,7. 4,7. O que, Marcel? Lembre que a produção está em toneladas, pessoal. Então, toneladas por habitante. E aí eu pergunto, meu aluno, será que a produção do Brasil é suficiente para o que ele fala que tem a média? Pô, Marcel, a média é 250 quilos por habitante. E o que ele produz seria suficiente para 4,7 toneladas por habitante. É muito, pessoal, muito e de sobra. Se a gente for transformar isso daqui para quilos, pessoal, a gente vai andar 3 casas, daria 4.700 quilos, né? Então, tem uma margem muito segura. Então, é porque ele está pegando isso daqui e exportando, né? Ele está exportando muitos alimentos. Então, cheguei nessa conclusão que sim, a produção é suficiente para todo mundo aqui. Então, vamos voltar, vamos ver qual debatedor vai entrar em linha com os gráficos e com o que eu acabei de achar. O Brasil não produz alimento suficiente? Pelo contrário, debatedor 1 está errado. Produz sim, e de sobra, pessoal. Debatedor 2. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população? Sim, com certeza, sobra. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. E aí, perceba que ele já fala aqui de acordo com o segundo gráfico, e é onde a gente ficou muito indignado, que a maior parte do gráfico é justamente separado para a galera que recebe muito pouco, que são os menores salários, até 2 e entre 2 e 5. Então, mais da metade do meu gráfico está para a parcela da população que recebe muito pouco. Então, sim, não tem nada de errado entre o debatedor 2. Debatedor 3, a exportação da produção agrícola brasileira, a partir da isenção do país no mercado internacional, é a causa majoritária da subnutrição. Então, pessoal, ele coloca apenas a exportação. Ele até tem alimentos de sobra, né, que poderia dar, que dá para exportar, mas ele fala que é a única, né, a causa majoritária, ele fala que é a maior causa, melhor dizendo. E não, né, pessoal? Com certeza, uma causa maior aqui é a nossa divisão, a nossa distribuição de rendas, que não é muito distribuída. Então, com certeza, o debatedor 2 aqui, ele foi muito coerente nas palavras dele, marcando assim como gabarito, pessoal, nossa letra B em mais um EXP Resolve.